Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, continuando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Paramos lá, ainda estamos no mesmo subtítulo, Encarnação nos Diferentes Mundos. Continuamos aqui na questão 183, onde vamos falar ainda da pluralidade dos mundos, né, e da encarnação nos diferentes mundos. E Kardec faz a seguinte pergunta: passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância, né, quando ele vai para outro mundo encarnar, né? E aqui ele responde da seguinte forma: a infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. Então ele deu um toque aqui, que a infância em diferentes mundos não é exatamente igual como a nossa, né? Que tem talvez o esquecimento total, a limitação da expressão da inteligência, né? Então vejam, vamos para a questão 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? E Kardec e os espíritos respondem da seguinte forma: nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Então, ele explica aqui que todos os mundos estão aí, né, para serem utilizados para as nossas experiências, mas nós precisamos ter méritos. E esse mérito não é só um merecimento de ações, é a nossa transformação interior que nos habilita para que o nosso perispírito possa viver em outro mundo, né? André Luiz falava disso em alguns livros. Quando se falava de planos diferentes, ele dizia que para que um espírito possa ir para um plano superior, se ele não é daquele plano, ele tem que praticamente vestir como se fosse uma roupa de mergulho para que ele possa rapidamente visitar e voltar esse plano. Porque a sutileza da matéria que envolve a energia é totalmente diferente. Então, para que a gente possa realmente viver e encarnar, teria que ter modificações interiores, né? E isso vai da evolução da inteligência e da moral do nosso espírito. Tem uma pergunta anexa a 184 que ele faz aqui. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? E ele responde simplesmente: o grau de sua elevação, né? Então isso é o que vai dizer onde ele pode e onde ele não pode. Na questão número 185, Kardec pergunta: as condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Parece até a mesma pergunta que ele fez no outro vídeo, né, onde a gente falou sobre os corpos diferentes, né? E o espírito responde que não, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então, olha só, a gente fala tanto em encarnar em mundos diferentes, em mundos mais evoluídos. E o Espírito da Verdade aqui diz para Kardec que a própria Terra vai passar por uma transformação. E que essa transformação, para que ela possa se tornar algo com o que a gente compara com o paraíso, só depende dos homens. Muita gente querendo fugir para outro planeta, encarnar em outro lugar, ir para o nosso lar, para planos superiores. O plano superior pode ser aqui e depende de você transformar a Terra no plano superior. Depende de cada um de nós. E aí nós temos aqui algumas considerações em seguida. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras mais atrasadas. Continuando aqui na questão 186, Kardec faz a seguinte pergunta: há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Olha que pergunta interessante que ele faz. Vai chegar um momento que você vai encarnar em mundos que você não precisa mais de um corpo carnal, como a gente tem aqui na Terra, ou semelhantes, né? Ou em mundos que tenha corpos semelhantes, mais ou menos densos. E o espírito responde: sim. E esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Então é um perispírito tão refinado,
tão refinado que ele parece que quase que não existe. Ele é só de uso para manifestação para outras pessoas. Kardec faz uma pergunta anexa. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? E ele responde, essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Olha só, então são muitos graus diferentes. A gente acha assim que é um passo grosseiro, né? E não existe isso na natureza. As transformações são sutis, né? Na questão número 187, ele pergunta, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Eu achei que eu já tinha falado sobre isso, mas não é, é agora. Eu tinha marcado aqui, mas foi em um outro vídeo, né? Então ele está perguntando se a substância que compõe o perispírito é a mesma em cada planeta, né? E o espírito responde, não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que um relâmpago. Olha só, ele está explicando que quando nós encarnamos em um mundo diferente, neste mundo, ele exala o fluido universal, os tipos de matéria daquele mundo. Então veja aqui o que o Espírito está explicando, que o fluido universal de cada mundo, que a energia particular do meio ambiente, da natureza, ela interfere na carne, no DNA, na matéria a qual nós vamos encarnar, né? Então, ela influencia o nosso perispírito de forma a revestir ele com os compostos necessários para que, se nós vamos reencarnar, nós possamos estar incorporados em um meio, um veículo, né? Um corpo de carne que seja adequado àquele mundo. Olha que coisa interessante, gente. Essa parte aqui do Livro dos Espíritos é muito interessante. Aqui na questão 188, Kardec faz a seguinte pergunta. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que o outro? Né? Ou ele está dizendo aqui, eles habitam no espaço livres, os espíritos que são puros, né? Sem estar ligados a um mundo, ou necessariamente, olha, um espírito puro tem que habitar aqui nesse planeta, ou tem que habitar lá naquele planeta, né? Vamos ver aqui o que os espíritos respondem. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão mais confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda a parte. Olha só, o espírito puro, ele não tem mais obrigação de ficar em um mundo, ele habita onde ele quiser, né? E aí tem uma consideração aqui de Kardec que diz o seguinte: segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Ele está falando que segundo os espíritos, as respostas dos espíritos, tá? Marte seria ainda inferior a Júpiter, o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião de espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância entre que estão do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Então ele está explicando aqui que a posição que estão em relação ao Sol não significa adiantamento, tá? Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver, nesse globo tão adiantado, homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão que aos nossos olhos
não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo como o nosso existem diferentes graus de adiantamento e que entre esses graus podem haver a mesma distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está no mesmo nível de um sábio do Instituto, só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também em toda parte as mesmas de sobre a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses num mundo cujo nome é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois do nosso modo de vida, não é o mesmo. Desenvolvemos-nos com muito mais rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, que posso dizer que tenho 30 anos de idade, que vive sobre a Terra. Olha que interessante, um espírito evocado por Kardec disse que estava encarnado em um planeta que nós não conhecemos aqui, que nesse planeta ele estava encarnado há 6 meses, mas que a equivalência de tempo de desenvolvimento são totalmente diferentes. Ele disse que esses 6 meses lá neste planeta seria o equivalente ao desenvolvimento da inteligência de um homem de 30 anos na Terra. Então vejam, é totalmente diferente, gente. A nossa relação de tempo e espaço não é obedecida lá fora, porque nós usamos o referencial Terra. E a Terra ela tem um tamanho, ela gira uma distância em torno do Sol, enquanto outros planetas têm tamanhos maiores, giram distâncias diferentes, então tem dias diferentes, tempos diferentes, anos com quantidades de dias diferentes, então os referenciais são totalmente diferentes. Levando em consideração ainda, fora os referenciais materiais que eu falei, as condições espirituais de elevação moral e científica, né, de inteligência. Continuando aqui, Kardec diz o seguinte: muitas respostas análogas não foram dadas por outros espíritos, e isso não tem nada tem de inacreditável. Não temos sobre a Terra um grande número de animais adquirir em poucos meses o seu desenvolvimento normal, por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem de outras esferas? Olha só a comparação que Kardec faz. Não existem animais que nascem, se desenvolvem e ficam como adulto em pouco tempo. Olha o cão, né? O cão nasce e em tão pouco tempo ele se torna um cão grande, adulto. Então são formas de vidas diferentes, né? O peixe, a mosca, um pássaro. Então cada animal tem o seu tempo de vida e desenvolvimento diferente, até mesmo da inteligência, em tempos diferentes. Por que não seria assim em outros mundos? Claro que é, né? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra na idade de 30 anos não pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista, se revela que nos toma em tudo por protótipos da criação, e é rebaixar a divindade acreditar-se que fora o homem nada mais seja possível para Deus. Olha o que Kardec disse aqui. Gente, bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Nós não somos a forminha da perfeição do universo, né? É rebaixar a divindade e acreditar-se que, fora o homem, nada mais seja possível para Deus. A gente acredita que, quer dizer que a gente é a melhor bolachinha do pacote. Não é, né, gente? Temos aí diversos mundos com inteligências maravilhosas e Deus criou infinitamente, e essas inteligências evoluíram, né? E foram também ao infinito. Então, gente, o estudo de hoje já ficou bem comprido, né, devido aqui à matéria. Continuamos, então, no próximo estudo, na questão 189, na transmigração progressiva. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.